Pessoal, então, agora oficial, nessa aula aqui vocês vão entender como selecionar um gerente para uma pequena empresa. O que você tem que observar nesse gerente, quais competências você tem que analisar, por que você precisa de um gerente, tá bom? E como identificar essas competências, esses valores profissionais, como ajustar seu processo de contratação, como saber o que fazer durante a contratação para você selecionar a pessoa certa. Tá? Essa pessoa certa ela tem o papel de garantir que a sua operação funcione, o papel de melhorar os seus resultados, o papel de te dar mais liberdade e tranquilidade. Tá? Então é fundamental essa contratação. Vocês vão entender que não necessariamente precisa ser um gerente, né? Vai servir para qualquer líder em geral que você vai contratar ou vai alocar dentro da sua empresa, tá certo? E por que eu trago isso aqui hoje? Porque é na aula 90, né? Hoje é a aula 90, quer dizer que nós estamos 90, mais de 90 semanas fazendo live toda semana, trazendo conteúdo para ajudar vocês, donos de empresas, a ter muito mais crescimento. Aí, por que eu escolhi isso, esse tema para a aula 90, né? Eu recebi uma pergunta ontem sobre isso no mentorado no WhatsApp, mas eu já tinha definido o tema da live. Porque esse tema, o que acontece? Tá? A situação atual de muitos donos de empresas, o que eu vejo? Eu vejo que o líder, né, o dono, você, a principal referência dentro da sua empresa, tem que fazer atualmente basicamente tudo. Tá? Me corrija se eu estiver errado aqui, mas você tem que vender, tem que dar um jeito de entregar, tem que correr e tem que atacar e voltar para marcar, como se diz no futebol, tem que treinar o time e tem que responder para reclamação de cliente, é tudo ao mesmo tempo. Né? Eu acredito que a situação atual de muitos de vocês é que vocês têm que fazer tudo ao mesmo tempo. Prepara as campanhas de marketing, vai estar lá abrindo, fechando a loja, abrindo, fechando o escritório. Tem que ficar preocupado com o que o funcionário faltou e, ao mesmo tempo, tentando atender bem o cliente. Tem que estar fazendo boas vendas, mas, ao mesmo tempo, olhando para os lucros, para a precificação. Né? Basicamente, acredito que muitos de vocês estão nessa situação que tem que fazer tudo dentro da empresa. Tá? Então, o que nós vamos entender aqui? Como escolher, como selecionar um gerente, tá? Para uma pequena empresa. Né? Uma grande empresa, tudo é diferente. Né? Você tem contrata uma empresa de recrutamento para fazer um hunting, né? Enfim, você tem uma estrutura de RH para encontrar essa pessoa para você, que ainda assim não é fácil, né? Mas você tem mais recursos. Então, como nós vamos fazer numa pequena empresa, é o que nós vamos falar aqui, tá? Então, estamos começando aqui, já aproveita para curtir aí, para aparecer para mais pessoas isso aqui, para a gente ajudar mais pessoas. E também compartilhar. Às vezes você tem um amigo, um parente, um familiar que tem uma empresa, que está precisando melhorar os resultados dessa empresa, está precisando ter alguém para ajudar na operação, para tocar a operação junto com essa pessoa, junto com, você, com esse amigo ou familiar. Né? Então compartilhe com essa pessoa aqui. Eu estou compartilhando aqui com vários donos de empresas que precisam entender como selecionar um gerente. Depois vocês compartilham aí também, fala e avisam aqui no chat que já compartilhou, tá bom? E aí, né, voltando aqui, para vocês que são donos de empresa e tem que fazer basicamente tudo. Bater o escanteio, correr para a área para fazer o gol. Tá? Senão a empresa não anda. Estão presos no operacional ainda. Né? Promete todo tipo de coisa para o cliente, tem que se virar para entregar. O que é essa situação? Né? O que significa estar nessa situação? Isso quer dizer, né, que se você está em tudo na sua empresa, se tudo para tudo acontecer depende de você, quer dizer que o crescimento, o resultado, o sucesso da sua empresa está limitado ao seu tempo, à sua energia, à sua competência e à sua criatividade, por exemplo, e aos seus recursos pessoais ali. Você vira o limite. E como numa garrafa, uma garrafa, o gargalo está sempre no topo. Né? Então, quando você está presente em tudo que acontece na sua operação, tudo passa por você, né? Às vezes você centraliza por, por perfil mesmo, né? Você ainda não consegue te centralizar, mas às vezes você centraliza porque você não consegue ter uma pessoa, um líder, para que você consiga transmitir responsabilidades para ela, transferir responsabilidades, delegar para essa pessoa. Tá? Então, se você não tem essa pessoa, não consegue formar, não consegue recrutar, né? Não consegue de fato selecionar essa pessoa certa, você acaba tendo que centralizar. E aí o crescimento fica limitado a você, a sua capacidade, a seu tempo e energia. Tá? Então,
Vamos eliminar esse gargalo, né? Vamos alargar. Como é que se faz isso? Tendo outros líderes. Tá? A gente precisa entender que o líder de uma empresa, um líder é o agente da mudança. Sem um líder, as coisas, na melhor das hipóteses, vão continuar acontecendo do mesmo jeito. Tá? Tem umas metas normaisinhas ali, que não é uma meta desafiadora, não é uma meta que vai botar crescimento. Tem as metas do dia a dia, e vai lá e bate essas metas. Tá? Agora, crescer, atingir uma meta mais desafiadora, melhorar um produto, melhorar um mix de produtos, melhorar a qualidade do serviço, deixar os clientes mais satisfeitos. Tudo que significa um crescimento dentro da sua empresa depende de um líder. O líder é o agente da mudança, ele catalisa a mudança. Tá? Porque exige o quê? Exige sair da zona de conforto. O crescimento, a melhoria, exige sair da zona de conforto, fazer algo de um jeito que não era feito antes. E para as pessoas saírem da zona de conforto, precisa de uma força puxando, um arrasto. E um líder é o quem faz isso, que o líder enxerga, ele tem essa visão de melhoria, essa visão de crescimento mais apurada e sabe arrastar outras pessoas, fazer outras pessoas segui-lo. Tá? Então você tem que ter mais líderes dentro da sua empresa, tá bom? Para quê? Para essas pessoas serem multiplicadores, serem agentes do crescimento, fazer as coisas acontecerem, garantir o funcionamento, garantir a operação. Tá? E o que vai acontecer de quebra? Né? Você vai pegar um gerente, eu vou falar direitinho aqui hoje, mas você vai colocar um gerente, um supervisor, um líder. Ele, primeira coisa, ele vai entrar numa área e ele tem que garantir o funcionamento daquela área, garantir a operação. Se ele vai ser o gerente da loja, se a gente está falando de selecionar um gerente da loja, o gerente vai garantir a operação, vai abrir, vai abrir o caixa, vai fechar o caixa, garantir que as vendas do dia a dia aconteçam, que as entregas do dia a dia aconteçam, vão monitorar o funcionamento ali e resolver problemas. Você vai ter que ter mais um resolvedor de problema. Tá? É esse líder que vai definir metas de curtíssimo prazo ali, semanais, diárias, para atingir a sua meta mensal que você passa para ele. Ele que vai buscar os recursos junto com você, ou buscar recursos para a equipe atingir essas metas. Tá? O gerente, ele ajuda a formar a equipe. Ele orienta, ele dá feedback, ele motiva, ele treina, ele cria procedimentos e instruções de trabalho para o dia a dia. Tá? Então ele faz o quê? Ele garante que a operação funciona, resolve os problemas anomalias que surgem ali na operação, no dia a dia, uma reclamação de cliente, uma entrega que vai com o endereço errado, um produto que vai com defeito, um serviço que tem que refazer, qualquer problema, qualquer anomalia, o gerente atua para melhorar. Tá? Então, essa pessoa também vai te dar tranquilidade. Olha o que vai acontecer. Você vai pôr uma pessoa para garantir o dia a dia e vai te dar tempo, tranquilidade, cabeça para você direcionar sua energia para o crescimento, para parcerias estratégicas, para melhorar mix de produtos e serviços, para entrar num novo nicho de clientes, para abrir uma nova unidade, para franquear, enfim, para implantar o método Fly de crescimento. Diversas coisas você vai conseguir liberar tempo. Você não vai ficar preso no dia a dia ali. Você não vai ter que ficar mais olhando se o funcionário chegou 5 minutos atrasado. Não vai ter que ficar olhando porque se o atestado é verdadeiro, enfim. Obviamente, tem um tempo de maturação ali, mas esse líder, um líder, né, qualquer área da sua empresa, por exemplo, se você tem uma loja que tem 5, 6, 7 pessoas, você vai contratar um. Mas se você tem um departamento de vendas, um departamento comercial que tem 7, 8, 10 pessoas, tem um departamento administrativo com 7, 5 pessoas, né, provavelmente você já tem um líder, se você chegou nesse tamanho. Mas enfim, você poderia ter um líder em cada área. Tá? Uma boa métrica que eu gosto de passar aqui é o seguinte: uma pessoa sozinha não deveria liderar mais do que 7 a 8 pessoas. Tá? Já não dá para fazer com tanta qualidade. Ser o líder imediato, né? O responsável por orientar, dar feedback, treinar, reconhecer, não deveria ser o líder imediato de mais do que 7 a 8 pessoas. Acima de 10, até 10, o líder vai ficar sobrecarregado, mas ainda é possível. Né? Cai um pouco a qualidade, mas ainda é possível. Passou de 10, esquece. Tá? Então, se você tem áreas na sua empresa que está 5 pessoas para mais, já é possível colocar um líder ali. Tá? Um líder, um gerente, um supervisor, um coordenador. Aí depende um pouco da estrutura, eu vou fazer algumas recomendações aqui. Mas o que a gente tem que fazer então? Né? Você está entendendo a importância
de ter esse líder, de ter esse agente da mudança, que vai ter a energia ali para garantir a operação, tá? Só que tem algumas coisas que, né, alguns desafios nesse processo. Primeiro desafio, né, tem que chegar a hora certa de fazer isso. Se você tem um time muito reduzido, a não ser que você queira se afastar totalmente do negócio, né, aí você tem que colocar uma pessoa lá, mas aí é outro tipo de acompanhamento. Mas se você tem um time muito reduzido, convém esperar passar de umas 5 a 7 pessoas ali para você colocar esse líder. Se já passou disso, ok. Se você já tem um fluxo constante de clientes, uma previsibilidade de vendas, você consegue planejar um aumento de despesa fixa, tudo bem, já chegou a hora. E aí, né, o que tem que acontecer também? Você tem que ter dinheiro em caixa, você tem que ter essa previsibilidade e tem que sobrar um saldo de caixa para você pagar um salário a mais para esse líder, né? Mas vamos supor que está tudo certo, chegou a hora de contratar. Acima de tudo, você vai precisar da pessoa certa. Porque nessa cadeira de líder, especialmente, exige um conjunto de habilidades, um conjunto de competências que não é todo mundo que tem, definitivamente. Tá? A gente poderia entrar no debate aqui de qualquer um pode ser líder ou não é todo mundo. Eu ouso dizer que quem quer muito consegue ser um líder, tá? Um líder razoável. Tá? Mas tem pessoas que já têm uma aptidão para ser excelentes líderes. Tá? E tem gente que não quer, definitivamente não quer. Aí nem sabe que não quer, porque nunca teve experiência. Às vezes acha que quer. Muitos colaboradores, às vezes dentro da sua empresa, vai ter alguém lá que acha que quer ser líder, acha que quer ser o gerente, mas na hora que ele tem a experiência de atuar como um, percebe que não era isso que ele queria. Ele acha que ele queria porque parece ser um caminho mais comum de crescimento. Tá? Então você tem que se ligar nisso para encontrar a pessoa certa. E o que você tem que olhar nessa pessoa certa? Já entrando no conteúdo aqui, como selecionar o gerente, tá? Então, mas ampliando, né? Como selecionar um líder, pode ser um supervisor, pode ser um coordenador, se é alguém que vai ter autonomia sobre a equipe ali, vai ser um líder efetivo da equipe, não vai ser um líder técnico, né? Às vezes é um líder técnico, é um supervisor técnico, assim, que ele coordena o processo, coordena as pessoas. Enfim, tá? Mas o que você tem que olhar? Primeiras duas coisas aqui. Isso vale para qualquer pessoa, mas principalmente para o líder. As primeiras duas coisas. A primeira coisa que eu falo para qualquer pessoa que você tem que contratar, você tem que avaliar, anota isso aí, já começa anotando já. Para selecionar essa pessoa, você tem que avaliar se ela tem uma coisa chamada vontade. 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 Vontade de quê? Vontade de se diferenciar, vontade de entregar mais do que o esperado, vontade de crescer na carreira, vontade de fazer acontecer, vontade de aprender coisas novas, vontade de encarar desafios. É aquela pessoa que tem brilho no olho ali, tá? Tem vários nomes, faca na caveira, sangue no olho, enfim, cada um no seu perfil, mas a pessoa tem que ter acima de tudo vontade. Se a pessoa não está com muita vontade ali, não está ombro caído, né? A gente usa essa expressão lá na empresa, lá, a pessoa está com o ombro caído, não vai. Aí para nenhuma vaga você deveria cogitar esse tipo de pessoa. E como é que você avalia isso no seu processo? Bom, eu gosto de criar algumas estruturas que envolvem a pessoa ali no processo, que dificulta um pouquinho no processo de se inscrever, de aplicação. Eu gosto de chamar de aplicação o processo de recrutamento, né? Que ao invés de você falar assim, mande seu currículo para a vaga tal. A pessoa manda um tanto de currículo, um tanto de lugar, não dá para às vezes nem lembra que mandou, né? Não demonstra vontade, ou se tem ou não tem vontade. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de criar um formulário, e isso é uma revolução no processo de recrutamento, tá? Principalmente para vagas de líderes. Você cria um formulário, Google Forms da vida, por exemplo, com perguntas, algumas sim ou não, eliminatórias, e algumas para você conhecer a pessoa, e fala assim, ó, tem uma oportunidade aqui, se interessa nessa vaga, se interessa, se aplique. Tá? No final você pode até pedir para anexar o currículo lá, no Google Forms mesmo, tá? Mas o que você já testa aí? Se a pessoa preencheu um formulário ali, que vai levar de 20 a 30 minutos, 20 a 40 minutos às vezes, e se ela preencheu, já demonstrou que ela tem vontade. Tá? Porque às vezes a pessoa entrou, olhou aquele formulário lá, o líder, o potencial líder
esse contratado olhou aqui e falou, nem, olha só, pois eu faço isso, não, acho que eu nem quero essa vaga não. E eliminou a pessoa. Olha só, você acabou filtrando, né, quando você usa esse formulário de aplicação, ao invés do envio o currículo para, você acaba eliminando uma pessoa que nem queria tanta vaga, e você não perdeu o seu tempo com isso. Olha que revolução que é esse processo de recrutamento. Tá? Então, a primeira coisa é a vontade. E aí você faz algumas perguntas, e no dia da entrevista, uma pergunta que eu gosto muito de fazer no dia da entrevista, né? Duas perguntas, você sempre falando de futuro. Para você identificar se um líder, se o potencial gerente ele tem vontade, você pergunta, por exemplo, fala, olha, fulano, seguinte, onde que você viu o anúncio da nossa vaga? Como que você ficou sabendo da nossa vaga? Onde que foi? Foi no grupo do WhatsApp, foi no Instagram, foi no LinkedIn, tem vagas que são boas no LinkedIn, foi no site tal, foi no Instagram de vocês. Aí você fala assim, bacana. Agora me diz uma coisa, o que que você viu na hora que você viu esse anúncio? O que que você viu que você falou assim, nossa, é isso que eu quero para mim? O que você viu nesse anúncio? O que você viu nessa oportunidade? Aí deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa falar. E você meio que bate com o que ela preencheu lá no formulário de aplicação e vê se a pessoa tem aquele brilho no olho ali. Você está contratando um líder, alguém para garantir sua operação, para levar a sua equipe para mais longe. Essa pessoa tem que estar determinada. Então você avalia isso. Né? E pergunta sobre o futuro também, metas e ambições de carreira que essa pessoa tem. Tá? Às vezes está contratando um líder, um gerente, essa pessoa tem que ter isso bem definido. Você vai ver se ela tem vontade de crescer, vontade de aprender coisas novas, vontade de se diferenciar. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que avaliar é essa vontade que a pessoa tem que ter. A segunda, tão importante quanto, a segunda coisa que você tem que avaliar para selecionar um gerente é o alinhamento cultural, o fit cultural entre o gerente e a empresa, sabe? Isso você tem que olhar para qualquer pessoa que você vai contratar, mas para um líder, que é um multiplicador dentro da empresa, né? Ou seja, toda a equipe vai usar ele como exemplo. Toda a equipe vai olhar para ele, mas para onde o líder olha, todo mundo olha. Então, esse líder tem que ser muito fiel aos valores da empresa. A essência dele ali, se a sua empresa tem, por exemplo, um valor fortíssimo de integridade, tá? Um valor muito forte de integridade, essa pessoa tem que ser uma pessoa que tem esse valor forte de integridade. Senão, na hora que você vê, ele está priorizando coisas erradas, jeitinhos, ou mentindo, enganando para ter mais resultado e está levando a equipe toda junto com ele para isso, causando uma ruptura na cultura. Tá bom? Se sua empresa tem uma cultura muito de serviço ao cliente, de extremo serviço ao cliente, às vezes de prejudicar, de não se importar, de se importar mais com a satisfação do cliente do que o resultado de curto prazo. Tá? Tem empresas que apostam nisso pensando no resultado de médio e longo prazo. Se você tem essa cultura, você tem que buscar uma pessoa que vai se adaptar a esse modelo. Tá? Então tem que ter valores iguais, você tem que checar esses valores. E isso como é que você checa no processo de contratação? Com perguntas situacionais. Perguntas situacionais. Tá? Você, olha, imagina uma situação assim, assim, assado, o que você faria se isso, isso e isso? Tá? Você checa valores da pessoa também, perguntando o que irrita ela profundamente, do que ela não abre mão, não importa onde trabalhe. Tá? Tem algumas perguntas assim que você consegue checar valores. Outra coisa também, que tem a ver com a cultura, é o ritmo, é o estilo e ritmo da pessoa. Né? Estilo, se a sua empresa é extremamente formal, né? Um escritório de direito, advocacia, que tem que usar terno, vocês são extremamente formais e tal. Aí você vai contratar uma pessoa que tem um braço tatuado, a tatuagem no pescoço aqui, alargador, fala gíria, enfim, cada vez mais isso está mudando, tá? Mas a imagem ainda representa, o estilo ainda representa 50%, 55% da linguagem, né? A linguagem não verbal. Então você tem que trazer pessoas que têm estilo alinhado, né? Alinhado, assim. Não pode ter altas discrepâncias. Se você está numa startup, você coloca alguém muito rígido, muito formal, que a pessoa vai procurar um lugar para sentar, tem que sentar num puff, a pessoa está querendo uma cadeira lá, as pessoas estilos repartição pública da década de 90. Não dá certo também. Então tem que ter esse estilo parecido. E por último, né, sobre alinhamento cultural, tem que ter o ritmo parecido. Tem pessoas que são tão mais aceleradas que a sua empresa, você colocar ela lá vai deixar todo mundo doido, enfim, vai dar errado. Tem pessoas que são tão mais devagar, o jeito ali, pessoas que vêm da área de pesquisa,
pessoas que vêm da área de auditoria, você coloca numa operação que é muito agitada, que tem muita velocidade, também não dá certo. Então, o segundo item que você tem que avaliar para selecionar um gerente é o alinhamento cultural. Né? Você olha os valores, olha a visão dessa pessoa, para onde ela quer chegar, qual é o propósito dela, se tem alinhamento com a empresa, e olha também o ritmo e o estilo da pessoa. Tá? Porque um líder ele tem que encaixar como uma luva na empresa, tem que ser um fit cultural perfeito, porque ele vai ser um multiplicador. Tá bom? Esses dois fatores eu aconselho olhar para qualquer colaborador, né? Mas com líder com um destaque especial. E isso você faz no processo de contratação, com perguntas situacionais, tanto no formulário de aplicação, quanto no dia, na entrevista. Você valida isso, tá certo? E aí, um líder, ele tem que ter valores profissionais específicos, que é diferente de uma pessoa comum, tá? E esse ponto é o que diferencia uma pessoa que é um bom técnico ou um bom vendedor. Às vezes tem um cara, uma pessoa que vende muito, tá? Muita gente me passa isso. O mentorado está passando isso no início do ano. Até querendo fazer um treinamento de liderança. Às vezes você tem um excelente vendedor, a pessoa que mais vende dentro da sua equipe. Aí você fala, pô, vou colocar essa pessoa de supervisor de vendas, supervisora de vendas, coordenadora de vendas. Porque ela vende tão bem que vai ajudar os outros a vender melhor. Não é mesmo? Errado. A pessoa vender bem não quer dizer que ela vai saber liderar vendedores. Ao mesmo tempo, a pessoa que é boa tecnicamente em algo, não quer dizer que ela vai ser boa para liderar pessoas técnicas. Tá? Liderança exige um conjunto de competências e de valores profissionais totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Um grande erro é você pegar uma pessoa que é um bom técnico ou um bom vendedor e supor que ele será um bom líder sem fazer essa avaliação das características que nós vamos falar aqui. Aí você promove ela para líder, não performa, acaba não dando certo, a pessoa desgasta, não gera resultado, você tem que demitir ou ela se demite. Tá? Aí você perde o bom vendedor que você tinha, ou o bom técnico que você tinha, e perde o líder, você tem que repor os dois. Tá? É um desastre total e é super comum de ver por aí, e a gente pode evitar isso, tá bom? Quais são esses valores profissionais, esses adequados para a liderança? Quais são? Primeiro, né, a gente está falando aqui que um líder ele vai ser o agente da mudança. Ele vai compartilhar da visão sua, do dono, né? Ele tem que comprar a sua visão e ele vai direcionar a equipe em direção a essa visão também, vai ajudar a puxar a equipe, puxar para um resultado, tá? Então ele tem que ser o quê? Ele tem que conquistar o direito de liderar. Porque as pessoas não seguem porque você vai chegar e vai falar assim, pessoal, a partir de agora, fulano aqui é seu chefe, ó. Obedeçam ele, né? Ele vai pedir para vocês trabalharem mais, ou vai pedir para melhorar isso, melhorar aquilo, vai dar feedback, obedece ele aí, gente. Ele é o chefe, ele que manda, tá bom? Combinado? Isso não funciona. A liderança não é uma posição. Liderança é uma permissão. Tá? A liderança é uma permissão. Então, essa pessoa ela tem que ser um exemplo a ser seguido. Tá? Ela tem que ser um exemplo. Para quê? Para a equipe olhar para esse líder e falar assim, pô, vou seguir esse líder. Olha só, cara, é exemplar. Exemplo dos valores fundamentais da empresa. Tá bom? Admiro a integridade, a empatia, a competência dessa pessoa. Tá? O foco, a determinação dessa pessoa. Ela tem que ser exemplar. E para isso, então, o líder tem que se portar como líder. Né? Então, você tem que contratar uma pessoa, você vai olhar para ela tem um porte de líder, ela age como líder, ela puxa os outros, tá certo? Ela sabe ser séria quando precisa, sabe se conectar, quebrar e ser informal quando precisa, tá bom? Então, você tem que buscar essa pessoa e isso você avalia com perguntas históricas, né? Com perguntas situacionais sobre passado dessa pessoa, uma experiência que ela já teve, de que forma ela já atuou, o que ela já fez. Aí você vai avaliando situações ali onde essa pessoa já possa ter apresentado esse comportamento. Segundo valor profissional, o primeiro é ser um exemplo, basicamente. A pessoa tem que saber que ela é um exemplo. Né? Esse é o valor da liderança. O segundo valor da liderança, e esse é a principal viradinha de chave, tá? Para você selecionar um gerente adequado, e esse é fundamental você entender. Você tem que selecionar uma pessoa, o líder ele tem que entender
que o bom líder não é aquele que vai lá e traz o resultado, que dá o jeito, que faz a venda, que fecha o contrato, que resolve o problema sozinho. O bom líder não é aquele que vai lá e traz o resultado. O bom líder é o que faz a equipe trazer o resultado. O papel do líder é fazer a equipe trazer o resultado. E para esse líder gostar de ser um líder, se sentir bem nessa posição, ele tem que valorizar a geração de resultado por meio dos outros. Tem que valorizar isso. Tem pessoas que não se sentem bem na posição de líder porque não consegue dividir os méritos, né? Quer todos os méritos ali. Ele não acha, ele não vê como mérito alguém gerar resultado. Tá? Mas a verdade é que se o líder faz um bom trabalho, ele gera resultado através da equipe, o mérito é dele. Não precisa ficar recebendo mérito sempre, né? Então ele tem que valorizar a geração de resultados por meio dos outros. Como é que você entende isso? Tá? Você entende isso fazendo perguntas, identificando as maiores realizações dessa pessoa, do que ela mais se orgulha, de que tipo de feito na carreira dela ela mais se orgulha, e vai tentando identificar situações onde ela trabalhou em grupo, onde ela gerou resultado através da equipe, e não só feitos pessoais. Assim, tá? Se ela não tem nenhum feito junto com a equipe, você vai ter que fazer perguntas situacionais. Tá? Porque às vezes ela não tem um passado que você consiga comprovar esse histórico comportamental, você tem que explorar futuro, situações hipotéticas, perguntas situacionais hipotéticas e entender que tipo de comportamento ela teria. Um outro valor da liderança que você precisa identificar nesse gerente seu é o seguinte: ele tem que acreditar e tem que valorizar o crescimento e sucesso dos subordinados, dos colaboradores, da equipe dele, da equipe direta dele. Ele tem que valorizar o sucesso deles. Tem que se sentir satisfeito e realizado de fazer a equipe crescer. Tá? Um líder onde tem uma equipe, que tem uma pessoa nessa equipe que está há 10 anos na equipe, fazendo as mesmas coisas, sabendo das mesmas coisas e estando na mesma posição, esse líder está falhando com essa pessoa. O líder tem o papel também de fazer a pessoa se desenvolver, de fazer a pessoa crescer. E ele tem que valorizar esse sucesso, esse crescimento. Ele tem que acreditar que ele pode fazer a equipe crescer. Tá? E como é que você identifica isso também? Mesma coisa. Perguntas sobre o histórico dessa pessoa, alguma situação que ele já viveu na carreira dele, ou perguntas hipotéticas, perguntas situacionais de uma situação futura dentro da sua empresa, para você avaliar de que tipo de atitude ela teria. Tá? Isso aí, gente, é muito feeling também. Né? Eu gosto de fazer essas entrevistas, eu faço formulário de aplicação, faço desafio e tal. Chegou no momento da entrevista, eu tenho as perguntas prontas, eu vou fazendo as perguntas, não anoto nada durante a entrevista, né? Só converso com a pessoa para não ficar anotando ali, a pessoa ficar, ai, o que está escrevendo? Eu converso, acabou a entrevista, eu respondo imediatamente numa ficha, olha, para essa pergunta aqui, deu resposta nota 4, né? Atendeu as expectativas, a nota 5, superou as expectativas, a nota 2, não atendeu, sei lá, dou a nota de 1 a 5. No final eu somo tudo para cada critério, vejo as notas de cada critério. Essa ficha, esse processo me indica se aquela pessoa tem a nota mínima ali, mas eu tomo a decisão por percepção mesmo, aquilo serve de orientação. Né? Fazia, né? Geralmente eu nem estou entrevistando mais também. Já realizei algumas dezenas, talvez uma centena de entrevistas e sigo a estrutura. Eu gosto muito da estrutura aí de dar notas para cada pergunta, mas tomar a decisão com base na minha percepção ali. E aí, né, um outro valor da liderança, tá? Um outro valor da liderança, e esse é fundamental também para tudo funcionar dentro de uma equipe, é o seguinte: o líder ele tem que se responsabilizar pelo sucesso da equipe. Tá? Então, quando der algum problema, quando dá algum pepino, um erro, um resultado não obtido, esse líder não pode hesitar, não pode ter vontade ou fazer acusar a equipe. Nossa, esse mês fulano não conseguiu tal coisa. Ou deu problema porque fulano esqueceu de tal coisa. Não pode. O líder tem que assumir a responsabilidade, porque a equipe é dele, ele que está recrutando, ele que está orientando, ele que está dando feedback, ele que está mantendo aquela pessoa na equipe. Tá? Ele que orienta a equipe é dele, então ele é responsável. Tá? Acima de tudo,
Acima do que aconteceu, ele é o responsável pela equipe. Então ele tem que, quando acontecer algum problema, algum evento, algum resultado não obtido, ele tem que apontar para o espelho, né, para ele mesmo, fazendo uma analogia, ao invés de apontar pela janela, falar, foi fulano ali, ó, não sei o quê. Ele tem que apontar para o espelho, assumir a bronca, chamar a responsabilidade. Tá? Porque aí, o que dá a esse líder? Quando esse líder faz isso, o que acontece também? Ele tem o poder de melhorar os resultados, ele tem controle. Quando a responsabilidade é dele, ele tem mais controle, mais influência do que quando não é. Então, o líder tende a gerar muito mais resultados nessa situação. Outro ponto, último valor da liderança a ser avaliado, nós vamos entrar nas competências. Tá? O último valor a ser avaliado é que um gerente, tá? Agora mais especificamente o gerente. Às vezes a gente está falando de um líder que vai ser um supervisor, um coordenador, tá? Mas um gerente, ele tem funções de gestão também, de um gestor. Um gerente ele tem que ser um líder e um gestor, que são coisas diferentes, tá bom? Eu falei que o líder é o agente da mudança. O líder, ele enxerga uma situação melhor, tem uma visão de crescimento, uma visão de melhoria, uma visão de que algo pode ser alcançado, e ele consegue arrastar as pessoas para isso, né? As pessoas seguem ele em direção a isso. Aí faz as pessoas irem junto. O gestor, ele faz o quê? Ele direciona os recursos para atingir resultados. Mas a definição mais simples o líder é líder de pessoas. O gestor é gestor do processo. Tá? Então você vai botar um gerente na sua loja, o gerente vai ter que liderar aquelas pessoas ali, a alcançar resultados melhores, a se desenvolverem, a aprender coisas novas, a superar desafios e ter resultados cada vez melhores. Né? É a cabeça do líder. A cabeça do gestor, ele vai ajustar o processo ali para os recursos atuarem da melhor forma para atingir os resultados esperados. Tá? Então, são coisas diferentes e muitas das vezes precisa estar na mesma pessoa. Então, o gerente ele precisa valorizar o trabalho e os métodos gerenciais, o planejamento, os processos, a padronização, as metas, melhorias. Ele tem que valorizar isso, ele tem que entender que isso é o caminho para atingir os resultados que ele quer. Porque é, porque é assim, né? Mas ele tem que se sentir bem atuando dessa forma. Tá? Eu falo muito do tripé da gestão. Né? Gestão é direcionar recursos para atingir um resultado. Como é que você faz isso? Com direção, padronização e rotinas. O líder tem que valorizar isso, ele tem que entender que esse é o caminho. Ele tem que definir meta, tem que ser focado em meta, desdobrar metas, pegar a meta que o dono passa para ele, dividir para a meta de cada área, dividir para a meta das pessoas. Tem que definir um padrão de trabalho diário para atingir aquelas metas. Tem que ter rotinas de acompanhamento desse padrão, desses números do dia a dia. Fazer planejamento. Um gerente tem que valorizar isso, tem que entender que isso é o caminho para ele atingir os resultados. Como é que você vê isso também? Aí perguntas situacionais, históricas e situacionais, hipotéticas. Você vai entendendo a aptidão da pessoa. Tá? Então você faz perguntas provocativas também, perguntas sobre planejamento, como ela faria o planejamento, o que ela faria nos primeiros 45 dias dela se ela assumisse a gerência da sua loja, do seu escritório, da área e tal, o que ela faria, por onde ela começaria, o que ela acha que são os principais pontos para gerar o resultado necessário junto à equipe. Aí você começa a fazer perguntas de âmbito mais técnico, né? Situacionais de âmbito mais técnico. Tá? Então, esses são os 5 valores para você selecionar um gerente para uma pequena empresa. Tá? Para qualquer empresa, mas você vai ter que selecionar na sua empresa. Então, você precisa entender isso. Tá bom? Agora vamos para as competências. Tá? Os valores são as coisas que a pessoa não abre mão, as coisas que ela acredita e faz questão de estar, de manter sempre. Aí são os valores profissionais adequados para um líder. Agora, as competências. Né? Eu falei de liderança e de gestão. E às vezes, como um gerente, isso vai ter que estar numa pessoa só. A principal competência que você precisa olhar, vamos falando uma por uma aqui. Algumas competências, mas uma das principais é a capacidade de fazer acontecer. Como é que eu chamo isso? Execução. Competência da execução, a capacidade de execução. Lembra que o líder tem que, ele tem que valorizar a geração de resultado por meio dos outros? A execução é isso, é a capacidade de fazer acontecer dentro da equipe dele, né? Ele fazer. Execução não é executar,
é fazer acontecer, tá? E como é que você avalia isso? Seja na sua empresa, eu não tinha falado dessa hipótese ainda, mas às vezes você quer selecionar uma pessoa que está dentro da sua empresa. Você vai selecionar um gerente para sua empresa. De dentro ou de fora? Tanto faz, tá? Você tem que avaliar esses valores, tem que avaliar a vontade, tem que avaliar o alinhamento cultural, tem que avaliar as competências que eu vou falar aqui. Então, essa pessoa que você está avaliando, ela atende frequentemente os requisitos da função dela, constantemente ela gera o resultado que ela tem que gerar, constantemente ela entrega o que ela tem que entregar? Se sim, demonstra capacidade de execução. Se não, não demonstra. Né? Aí você tem que entender por que isso está acontecendo. Se é uma pessoa que vem de fora, deu uma travada aqui, voltou. Se é uma pessoa que está vindo de uma outra empresa, você tem que entender o histórico dela. Tá? A melhor estrutura para entender é você começar perguntando assim, olha, me conta uma grande realização, um grande feito, algo que você fez na sua carreira que você se orgulha muito, que te faz te orgulhar, que é algo que te vem em mente que você se orgulha. A pessoa vai lá, na empresa tal, eu consegui fazer isso, tal, tal, tal. Aí você tem que ver, aprofundar. Né? Ela vai te dar um feito. Aí você, opa, vamos lá. Aí como é que foi? Me conta mais, como é que foi? Quais foram os desafios? Quem te ajudou? Quantas pessoas tinham na sua equipe? Você tem que ir entendendo se foi ela mesma que fez acontecer. Né? Ou se foi alguém que fez e ela só era da equipe. Tá? Como é que foi? Quais foram os desafios? O que você fez? Teve alguma hora que você achou que você não ia conseguir? Como é que foi o resultado final? Como é que você foi reconhecido? Vai aprofundando, tá? Vai aprofundando que você vai vendo a capacidade de execução da pessoa. Porque se a pessoa já realizou coisas, não, na empresa tal, eu consegui convencer todo mundo a implantar isso, nós implantamos esse sistema, e pus a equipe toda para utilizar, e a gente melhorou as vendas e tal. Se ela já fez isso em algum momento, ela tende a ter um desempenho futuro melhor. Pessoas que têm um histórico de gerar resultados tendem a gerar mais resultados. Por que isso? Em geral, né, pessoal? Eu acho que há mudanças, há rupturas na carreira, na vida de uma pessoa. Mas, em geral, o jeito que uma pessoa faz uma coisa é o jeito que ela faz todas as coisas. Se ela vai com vontade, se ela é persistente, se ela aprende o que tem que aprender para gerar o resultado que ela tem que gerar, ela tende a fazer isso várias vezes. É o caminho que ela aprende, o jeito dela de fazer as coisas, o jeito dela de trabalhar. Então, quando você pergunta sobre o histórico de realizações dela, você identifica se ela tem capacidade de execução, capacidade de fazer acontecer. Tá bom? E uma coisa final aí para você validar a veracidade do que ela vai falar, que eu gosto de fazer também, é fazer uma ameaça, uma ameaça de pedir referências. Tá? Você cria uma hipótese ali que você poderia pedir uma referência para a pessoa. Por exemplo, eu falo assim, encontra uma situação que você se orgulha, etc, etc. Não, na situação tal, fiz isso, plantei isso, deu muito certo. Eu falo, bacana. Quais foram os desafios? Quem que era a sua equipe? A quem que você respondia na época? Quem que era seu líder, seu chefe? Fulano de tal. Meu chefe era fulano de tal. Fulano de tal era seu chefe? Bacana. Agora me conta aqui, tá? Uma situação hipotética aqui. Se eu pegasse o telefone agora, ou depois que você saísse, ligasse para esse fulano de tal aqui, o que ele diria de você? O que ele falaria sobre essa situação? O que ele contaria? A pessoa, algumas até dão uma assustada, assim, não, situação hipotética. As pessoas falam, não, mas não liga não. Falo, não, então me conta. Aí a pessoa vai falar, não, falaria isso, aquilo. Aí você consegue meio que validar o discurso inicial dela, né, e ver se aquilo que ela falou conta, né, como avaliação da capacidade de execução da pessoa, tá certo? E de quebra, a pessoa tende a imaginar essa situação acontecendo e tende a ser mais verdadeira daqui para frente, tá? Caso ela não esteja sendo. E aí, avaliou a capacidade de execução. Primeiro ponto, é uma competência fundamental para qualquer líder. O que você avalia na sequência? A liderança, né? Não necessariamente na ordem, né? Mas você avalia capacidade de liderança, competência de liderança. Você tem que ver se essa pessoa tem uma tendência de liderança, se ela consegue envolver pessoas em busca de um resultado, se ela tem um histórico de envolver pessoas em busca de um resultado. Se alguém que está dentro da sua empresa,
facilmente você consegue observar isso. A pessoa que tem a facilidade de liderança, ele envolve as pessoas ali numa iniciativa, num plano, em algo, na resolução do problema, tá? Se ela não vem de dentro, se está selecionando alguém de fora, você tem que usar essas perguntas sobre o histórico, explorar a situação, como é que foi, o que ela fez, quais foram os desafios, enfim, como é que era a relação dela com outras pessoas, para você avaliar. Outra competência que você tem que avaliar também, motivação. Líderes, eles são automotivados, são pessoas altamente motivadas. O próprio trabalho, o próprio resultado motiva essas pessoas. Você não precisa ficar dando tapinha nas costas dele, não. Tá? Eles têm essa facilidade, os líderes têm essa facilidade para encarar desafios, tá certo? Fazer mais do que o esperado. Consegue ver profissionais automotivados, né? Na gíria das startups chama drivado, né? Que tem um driving ali, tem algo que puxa ele. O que puxa ele é o próprio resultado. Tá? Você tem que ver também se essa pessoa tem o quê? Algumas competências de liderança adicionais. Né? Se ela consegue engajar o time, se ela consegue dar feedback, né? Se ela tem facilidade ali de ter uma comunicação franca, uma comunicação direta. Tá? Se essa pessoa tem abertura, se ela não evita conflitos. Né? Então, isso aí você vai começar a avaliar como? Na entrevista, perguntando sobre situações hipotéticas, perguntando sobre o histórico dela, como é que ela lidou com algum conflito no trabalho, tá bom? E vai avaliando o quão verdadeira é a resposta. Outra habilidade aí do líder já começa a ficar mais empírico, tá? Que aí você não consegue ter situações factuais. Mas ainda assim, tem que ficar com o radar ligado. Outra capacidade do líder é a habilidade de ensinar, de transmitir conhecimento, de ser um multiplicador de conhecimento. Porque tem gente que sabe fazer, mas não tem paciência para ensinar. Tá? Eu já trabalhei com pessoas em outras empresas que falavam que tinha que fazer junto com alguém e a pessoa, não, então eu não faço. Se precisar de mim, me chama, eu faço sozinho, não sei fazer. É esse tipo de, não sei ensinar, não gosto. Ou não gosto de alguém trabalhando comigo, né? Não sabe trabalhar em equipe. Então, esse tipo de profissional que existe no mercado, às vezes vai se aplicar para uma vaga de gerente, que é alguém altamente técnico ou um excelente vendedor, mas não sabe ensinar, não tem paciência, não gosta, não valoriza isso. Tá? Então, esse tipo de coisa você tem que avaliar numa entrevista também, tá bom? Outra coisa, se você quer um líder que vai puxar a equipe para frente, tá? Se você quer um líder que vai puxar a equipe para frente, essa pessoa ela tem que ter capacidade de aprender, tem que ter facilidade de aprendizado, de absorver rapidamente conhecimento, de buscar conhecimento. Porque nós estamos falando de fazer a empresa chegar mais longe, de ter resultados melhores, de puxar a equipe para frente. Essa pessoa precisa estar progredindo também por conta própria. E o último ponto, né, para a gente fechar aqui com as funções e como você vai posicionar essa pessoa dentro da sua empresa, o último ponto aqui é que essa pessoa tem que ter uma compreensão, uma boa visão e compreensão do negócio. Precisa entender como que funciona o processo completo da sua empresa, por que os clientes compram de vocês, como é que se gera lucro dentro da sua empresa, o que deixa os clientes satisfeitos. Tem que entender o contexto do negócio para conseguir priorizar adequadamente, conseguir indicar melhorias, saber qual problema focar primeiro. Tá? Isso é importantíssimo. Como é que você identifica isso dentro da sua empresa, alguém que vem de fora? Uma pessoa que tem uma boa compreensão do negócio, uma pessoa que constantemente, né, consegue entender as expectativas do superior direto e consegue demonstrar uma perspectiva ali de todos os processos, além do cargo dela. Ela consegue entender o que o superior direto dela tem e constantemente propõe melhorias, propõe mudanças que alteram a forma de trabalho do superior direto, né? Melhoram o que o chefe faz. Em resumo, né, uma pessoa que tem uma boa compreensão do negócio consegue melhorar coisas que o chefe faz. Aí umas pessoas que têm uma visão além ainda conseguem melhorar coisas que mudam todo o processo da empresa. Né? Muda um processo, muda alguma coisa, alguma atividade, algo até na identidade visual, na aparência, que muda toda a estrutura da empresa. Essa pessoa consegue atuar, consegue sugerir da forma correta, causa uma mudança na empresa ali. Essas pessoas têm boa compreensão e visão de negócio. Então, recapitulando as competências que você precisa avaliar: execução, automotivação, capacidade de aprender,
Liderança, né, e adicionalmente a liderança é a capacidade de engajar e de dar feedback e de ensinar, tá? E compreensão e visão do negócio. Todas essas você avalia observando a pessoa no dia a dia, caso ela já esteja nessa empresa, tá? Validando uma entrevista. E se é alguém de fora, você avalia através do formulário de aplicação, com perguntas, desafios e valida na entrevista também. Tá? Mas constantemente você tem que estar focando em desenvolver isso também depois que a pessoa entra. E a pessoa entrando, né, para a gente fechar aqui, o que você vai botar essa pessoa para fazer? Tá? Você vai selecionar um gerente por quê mesmo? Em primeiro lugar, garantir que a operação funcione. Se é uma área comercial, marketing comercial, garantir que as vendas aconteçam, que os clientes venham, que os clientes voltem. Se é a área operacional, tem que garantir que os clientes fiquem satisfeitos e que gere lucro, né? Que as vendas aconteçam. Se é uma loja inteira, né? Operação completa, uma loja, tem que garantir que haja vendas, que haja entregas, que as pessoas façam o que tem que fazer, que os processos funcionem. Né? Então, como é que essa pessoa faz isso? Monitora o funcionamento do negócio, resolve problemas e anomalias que possam acontecer no dia a dia. O cliente que reclama, encomenda que vai errado com o lugar, no serviço que tem retrabalho, a pessoa atua para resolver. Essa pessoa delega essas soluções também. Tá? Essa pessoa também tem que valorizar o planejamento. Né? Ela vai pegar as metas que você, dono, vai definir e ela vai fazer planejamento dos recursos necessários para aquilo, das pessoas necessárias. Vai definir metas de curto prazo, vai acompanhar diariamente as atividades do dia a dia para atingir essas metas, certo? E vai estar constantemente formando a equipe, formando uma excelente equipe, orientando, dando feedback, reconhecendo, motivando, treinando, constantemente criando e melhorando os procedimentos e instruções do dia a dia e eventualmente implementando melhorias, implementando mudanças ali para a operação ir para cada vez mais longe, a operação ter cada vez resultados melhores. E aí, quando você tiver essa pessoa certa na cadeira certa, garantindo a sua operação, você tem o quê? Mais um construtor dentro da sua empresa. Né? Porque hoje, se você está preso na operação, não tem nem você, né? Mas vamos supor que uma pequena partezinha do seu tempo você atua na construção da empresa, no crescimento da empresa. Na hora que você coloca esse gerente, esse líder, essa pessoa certa na cadeira certa, você vai ter mais uma pessoa atuando. E um dos grandes gargalos do crescimento é a liderança, a disponibilidade de líderes. Tá? Porque o líder é essa fagulha da mudança. Ele causa essa ruptura de puxar a empresa, a equipe para fora da zona de conforto, que é onde o crescimento acontece. Então, os líderes são agentes da mudança, os líderes são agentes do crescimento. Né? A mudança é o crescimento. Quando eu falo de mudança, eu falo de crescimento. E é isso, pessoal. É assim que você seleciona um gerente. É assim que você seleciona um gerente para a sua pequena empresa. E até a próxima aula, pessoal.